de mais uma dose de fé, ainda na carta de Paulo a Filemon. Nessa carta tem 3 personagens principais envolvidos. Nós temos Paulo, que já falamos. Claro que tem muitas lições a extrair, eu explorei uma. A transformação de Paulo, vivendo o Evangelho em suas experiências mais profundas, né? Sofrendo por amor de Cristo, na prisão gerando vida. Em outro vídeo anterior eu falei de Onésimo, um escravo fugitivo, que ao aceitar a Cristo, ao encontrar-se com o Evangelho transformador, é reconduzido ao seu Senhor, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Mas hoje vamos nos apegar a Filemon, que é o destinatário da carta. Filemon era um homem rico de Colossos, senhor de escravos, mas que também tinha se encontrado com Cristo e sido transformado pelo poder do Evangelho. Há quem diga que Filemon se converteu ao ouvir a mensagem pregada por Paulo lá em Éfeso. Certo é que Paulo tinha uma certa intimidade com Filemon. De certa forma o conhecia. Nós não sabemos onde houve esse encontro, mas ele tinha boas informações a respeito de Filemon. Inclusive o elogia pelo seu comportamento cristão, de dar apoio aos irmãos ali, que diz que muito alegrava o coração, muito coração dos santos eram confortados pela atitude amorosa com que Filemon tratava os irmãos, hospedava os irmãos ali. Eram épocas, irmão, difíceis para os cristãos. Os cristãos eram perseguidos. Paulo estava preso por causa do Evangelho, né? Então quem era cristão naquela ocasião era perseguido, era muito sofrimento você assumir sua identidade de cristão. Mas Filemon, apesar de sua condição financeira, teve esse encontro com Cristo e vivia o Evangelho em sua inteireza. E ali ele apoiava muitos irmãos eram consolados por ele. Paulo faz esse elogio. Mas, mais uma vez, Paulo coloca a fé de Filemon, coloca a crença, as experiências de Filemon como cristão à prova. Porque Filemon vivia, em sua época, a lei permitia que tivesse escravos. Esta não era uma recomendação divina, essa não era um mandamento divino, mas os homens assim procediam. Tinha outro como escravo, tratava muitas vezes como coisa, né? Vendendo, ao invés de tratar como um ser humano criado por Deus. Mas esta era a cultura da época. Não tinha nada errado com relação a Filemon por assim tratar. Pelo contrário, no capítulo 4 da carta que Paulo enviou a Colossos, ele diz aos senhores que tratem os seus servos com justiça. Então é cristão, trata com justiça, com bondade, com honestidade. Mas a cultura de então autorizava até o senhor, quando recuperasse um escravo fugitivo, até a matá-lo se fosse o caso, não tinha problema nenhum, porque a lei o amparava, né, a puni-lo de acordo com seus interesses, sua vontade. Mas com relação a Onésimo, que lá na prisão em Roma, nós acreditamos que foi em Roma, alguns defendem que foi em Éfeso, mas era na prisão, encontrou-se com Paulo e aceitou a Cristo, foi transformado pelo poder do Evangelho. Paulo agora devolve, através da carta encaminhada a ele, a Filemon, dizendo: ó, recebe não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Então a fé e a transformação de Filemon mais uma vez é colocada em prova. E Paulo diz: receba como meu próprio coração, receba como tu recebendo a mim. Por quê? Este é o poder do Evangelho, Filemon. Ele agora vai ser muito útil para você, assim como tem sido a mim. Receba-o e encaminha. E acredita-se que Filemon o recebeu. E como Paulo aconselhou, e Paulo até diz: eu sei que você fará muito mais do que eu peço. Quem sabe, nas entrelinhas, Paulo está dizendo assim: você dará até a sua liberdade. E acredita-se que Filemon assim procedeu. Por quê? Porque diz os historiadores que Onésimo chegou a pastorear
a igreja em Éfeso. De escravo fugitivo a pastor em Éfeso. Eita, irmão, realmente Filemon era um homem de Deus, um homem transformado também pelo poder do Evangelho. E você, meu irmão, e eu? Como temos perdoado aquele que nos ofende, aquele que nos machuca, aquele que nos fere? Filemon recebeu de Paulo esta recomendação, esse pedido, que perdoasse aquele rapaz por ter fugido, por ter corrido, por ter, quem sabe, até furtado algo. E receba como irmão em Cristo, perdoe. Se ele estiver devendo alguma coisa, bota na minha conta, que eu pago. E você e eu, como temos perdoado aquele que nos machuca, nos ofende, nos vendem, atento ao mal contra nós? O que nós temos fazendo? Temos perdoado? Temos o aceitado como irmão em Cristo? Temos dado nova oportunidade? Isso é o que o Evangelho provoca. Isso é o que o Evangelho nos traz. Transformação, mudança de vida. Coloca o Evangelho em prática. Perdoa o teu irmão. Estenda a mão para ele. Porque juntos caminhamos para o céu. Dá uma nova chance. Se ele errou, todos nós estamos sujeitos a errar. Podemos cair em fraqueza, irmão. Se fosse eu ou você querendo ser perdoado. E aí? Perdoa o teu irmão. Estende a mão. Dá uma nova chance. É assim que Cristo quer. Se você foi ofendido, perdoe. E abrace. E receba o irmão como irmão em Cristo. Esta é a tua dose de fé para hoje. Dose de fé para cuidar da alma. E um pedal para cuidar do corpo. Jesus te ama, meu amigo.